Olá, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, cada um dos seus queridos, membros de sua família, aqueles que estão aí junto contigo neste dia de hoje, um dia especial que o Senhor fez. A Bíblia diz: regozijai-vos e alegrai-vos, alegremo-nos, porque este é o dia que fez o Senhor. E o Senhor nosso Deus tem nos dado saúde, tem nos dado vida, nos deu a oportunidade de nós estarmos acordados, de nós estarmos bem, para a glória dele. Então nós louvamos ao Senhor. Eu quero te convidar aí na sua casa, junto comigo, a fechar os seus olhos e a gente buscar ao nosso Deus em oração. Pai de amor e de imensa bondade, hoje, novamente, a Tua bondade está sobre nós. Como é bom, Senhor, poder ter a Tua bondade e a Tua mão sendo derramada sobre as nossas vidas. O que seria de nós, ó Deus, sem o Senhor? O que seria, Senhor, da nossa família, Pai? Mas o Senhor tem sido Deus zeloso, presente, Senhor, forte, poderoso, Pai. E nós confiamos em Ti, pedimos perdão pelos pecados que cometemos contra Ti, se de alguma forma Te entristecemos, com pensamentos ou atitudes que não Te glorificaram, Senhor. Eu peço que o Senhor alcance cada um que está, Senhor, neste momento, Pai, iniciando essa programação, Senhor, nessa intercessão, unindo, Senhor, a sua voz em clamor. Obrigado, Deus, por estes irmãos queridos, ó Pai, que o Senhor tem colocado para a gente poder estar intercedendo juntos, para a gente poder estar clamando juntos, para a gente poder ser edificados juntos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, fica com toda essa programação, com a Tua palavra, Pai, que em instantes vai ser ministrada, que sirva, Senhor, para o crescimento e edificação de nós, Senhor, como povo do Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, porque o Senhor nos dá a alegria dEle. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, nós somos felizes. Felizes porque servimos a Jesus. Glória a Deus. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia! Como é bom nós podermos nos alegrar no nosso Deus, como é bom a gente poder ter a certeza e convicção que a nossa felicidade não depende das circunstâncias externas, mas depende do Deus maravilhoso a quem nós servimos. Que Ele encha o seu lar de alegria, que Ele encha o seu coração de esperança neste momento. Nós vamos ler o livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, de versículo 1 até o versículo 16. Capítulo 5, de 1 até o 16. Vamos ler?
Vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: "Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença." Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: "Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele." Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: "Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo e exclamou: "Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida ou de tirá-la? Ele está querendo briga." O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: "Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, o seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado?" E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir e se lavar, como ele disse, e ficar curado?" Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. E depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: "Agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor." Eliseu respondeu: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente." Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa a gente poder nos deparar com um texto como esse, né? Com uma história de um milagre que aconteceu na vida deste homem. Veja que o texto bíblico diz que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Ele era alguém importante. Ele era alguém apreciado por todos. Ele era alguém amado pelas pessoas, respeitado. Então ele era um homem de muito respeito. Mas ele tinha um porém, né? Mas existia algo na vida de Naamã que não era muito bom, algo que trazia para ele desconforto, algo que trazia para ele tristeza. Naamã, ele tinha toda esse respeito das pessoas,
mas ele tinha o porém, ele era leproso. E a lepra era uma enfermidade terrível. A lepra deformava as pessoas. A lepra fazia com que as pessoas, ficassem em uma situação de isolamento. A gente sabe que em Israel, um leproso tinha que ser colocado fora da cidade e ele vivia distante da comunhão com a família. Ele precisava, em Israel, às vezes até ficar com os cabelos bagunçados e gritar leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem dele, para que as pessoas não chegassem perto, porque a lepra era uma enfermidade muito contagiosa naquela época, então era algo terrível. E por baixo daquela armadura de Naamã, por baixo das suas roupas, ele tentava esconder, apesar de ser alguém, como eu disse, de respeito, alguém apreciado, ele escondia debaixo da sua roupa, debaixo da sua armadura, algo que incomodava ele muito. Ele estava doente, ele tinha um porém, ele era leproso. Agora a gente já começa a pensar, nessa manhã, você é uma pessoa respeitada, é uma pessoa amada por muitos, é uma pessoa, de repente, que tem aí, conta com a apreciação das pessoas que estão ao seu redor. Mas será que existe um porém? Será que existe alguma coisa, que por debaixo da roupa, ninguém pode contemplar, ninguém pode ver, mas você sabe que existe um porém, que existe algo que te incomoda, que te entristece, que te machuca, uma enfermidade, que faz com que você se entristeça. Então Naamã tinha um porém, debaixo da armadura dele, ele escondia a lepra dele, E o texto bíblico diz assim, que em uma das suas vitórias que ele teve, ele capturou uma menina de Israel, e essa menina ele levou ela para casa dele, que passou a ser escrava da sua esposa. E essa menina também tem muitas coisas para ensinar para a gente, não é? Porque apesar de ter sido levada cativa, apesar de ter sido colocada como escrava na casa de Naamã, essa garotinha, ela tem um papel fundamental na cura de Naamã, porque ela não ficou amargurada, porque ela não ficou uma menina, amarga. Não, ela continuou sendo uma pessoa esperançosa, confiando no Senhor, Ela tinha uma palavra de coragem, e essa menina chega para a senhora dela e fala assim: como eu queria que o meu Senhor pudesse estar lá na minha terra, em Samaria, diante de um profeta, de um homem de Deus. Ela conhecia a cura para Naamã, ela tinha nas mãos algo que poderia levar a cura para Naamã. Naamã poderia ser curado, e ela não se calou. Ela abriu a boca dela e falou, compartilhando com a sua senhora, que se Naamã estivesse na terra dela, existia lá um homem de Deus, e esse homem de Deus, usado por Deus, poderia restaurar Naamã da sua lepra. Então, com essa menina eu aprendo que não importam as circunstâncias. Ela poderia ser uma pessoa, cheia de traumas. Ela poderia ser uma menina, vingativa, porque ela foi tirada do convívio com as pessoas com quem ela amava. Ela foi levada cativa para uma terra que não era dela, para uma casa que não era casa dela, mas mesmo assim ela continuou temente a Deus. Mesmo assim ela declarou uma palavra de bênção na vida, na família de Naamã. Então, quando aquela mulher soube dessa notícia, ela foi logo contar para o marido. E ela disse para ele: olha, a escrava israelita, a menina que nós temos aqui, que é a minha serva, ela contou que na terra dela existe um homem chamado Eliseu, que é um profeta de Deus, e ele pode te curar dessa enfermidade. E então Naamã teve uma esperança. Naamã foi até o rei da Síria, e Naamã falou com o rei da Síria e contou toda essa história, toda essa situação. Então o rei da Síria escreveu uma carta e enviou para o rei de Israel.
e enviou a carta dizendo: eu quero que você cure este meu servo, eu quero apresentá-lo, ele é meu servo e eu quero que você o cure de sua lepra, né? Então, Naamã se foi levando ouro, levando prata, levando roupas preciosas, levando riquezas até aquela terra para poder dar para aquele homem de Deus. Veja bem a situação. Quando o rei de Israel recebeu essa carta, o rei de Israel ficou furioso, rasgou os seus vestidos e ele disse assim: o rei da Síria está querendo arrumar confusão comigo. Quem sou eu? Por acaso sou eu Deus que tenha poder ou que tenha autoridade para curar alguém? Eu não sou Deus. Ele rasga as suas vestes e ele começa a pensar e refletir consigo mesmo que o rei da Síria queria era confusão. Ele queria era arrumar uma briga, um motivo para atacar Israel. Então, naquele momento, este homem de Deus, Eliseu, ficou sabendo de tudo isso. Eliseu era um homem de Deus, Eliseu era conhecido como homem de Deus. O mais impressionante é que as pessoas sabiam quem era Eliseu, conheciam Eliseu como um homem de Deus, como um profeta de Deus. E aqui eu aprendo mais uma lição. Como é que nós somos conhecidos nessa terra? Como você é conhecido no lugar que você trabalha? Como você é conhecido na escola que você frequenta? Como você é conhecido na sua vizinhança? As pessoas nos conhecem como homens de Deus. As pessoas podem se chegar a nós procurando uma resposta, uma solução, uma cura, uma palavra, algo de valor vindo de nós. Eliseu era conhecido como homem de Deus. E quando Eliseu ficou sabendo dessa situação, Eliseu fala para o rei de Israel: ó rei, manda que ele venha na minha casa, né? E eu vou falar com ele. E assim ele vai saber que existe Deus em Israel, existe um profeta de Deus em Israel, existe Deus e Deus é poderoso para fazer isso. Quem podia fazer alguma coisa era Deus. Ele mesmo, Eliseu, não podia fazer nada, porque ele era simplesmente um instrumento de Deus. Ele era simplesmente alguém usado por Deus. Mas o Deus de Israel, esse podia fazer muita coisa. O Deus de Israel podia mudar aquela situação. Aí então, aquele homem, Naamã, vai até a casa de Eliseu. E aí, com toda a sua comitiva, com todas as suas riquezas, o seu ouro, a sua prata, os seus vestidos, ele vai até a casa de Eliseu. E quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu mandou o seu servo ir de encontro a Naamã. Eliseu não saiu da sua casa para falar com Naamã, mas ele mandou o servo. E ele disse para o servo dizer para ele assim: vai lá no Rio Jordão, mergulha nas águas do Rio Jordão 7 vezes e você ficará curado dessa lepra. Então, quando Naamã ouviu essas palavras do servo, ele se sentiu assim, ferido, ofendido, machucado. Eu pensei que ele ia sair da casa dele, que ele ia colocar as mãos sobre o doente e que ele ia, de repente, ordenar uma palavra de cura. Mas ele não saiu nem de casa para vir me receber e ainda me mandou tomar banho nas águas do Rio Jordão. Esse rio, que é um rio, as águas do Rio Jordão, elas não eram águas tão claras, eram um pouco barrenta. E aí ele diz assim: as águas na minha terra dos rios são muito mais boas, são mais agradáveis, cristalinas do que as águas do Rio Jordão. Se fosse para tomar banho, eu tomava banho lá no rio e eu ficava curado. E ele ficou todo ressentido, muito irado, e foi embora ali. Então, que impressionante como é bom a gente ter amigos, né? A gente ter pessoas que possam nos fazer refletir, que possam nos fazer pensar. Você tem esses, que de repente em alguma situação na sua vida, eles podem intervir, podem falar com você e podem te fazer refletir. Então aconteceu assim com Naamã. Os amigos, os servos que estavam ali, foram até ele e falaram assim: meu senhor, se esse homem tivesse pedido para você fazer uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais, ele só pediu para você tomar banho nas águas do rio, que pode ficar curado, faça isso. E aí então Naamã repensou naquela situação, venceu o orgulho que queria tomar conta do seu coração
e ele deu ouvidos aos seus amigos, aquele conselho, e ele voltou às águas do Rio Jordão, ele desceu aquelas águas. E eu fico pensando na expectativa, primeiro mergulho, quando ele retorna daquelas águas, a pele continua ainda leprosa, e ele vai mergulhando, mergulho após mergulho, ele vai esperando que a cura aconteça, mas nada, ainda a pele do mesmo jeito. Faltava apenas um mergulho, e quando ele, no 7º mergulho, ele obedeceu e mergulhou a 7ª vez, então quando ele se levantou, a palavra do Senhor diz que a pele dele estava restaurada, parecia a pele de uma criança. Então Naamã saiu daquelas águas, penso que alegre, celebrando, saltitante, pulando de alegria, com muita felicidade, porque o Deus de Israel é poderoso. O Deus dos deuses tem toda a autoridade, todo o poder. Ele sai daquelas águas, eu penso no momento de comunhão, eu penso na alegria que foi aquele momento, porque Naamã venceu o orgulho, venceu todas as coisas e ele foi restaurado. O porém dele já não fazia mais sentido na sua vida, porque o nosso Deus, ele é poderoso para curar, para restaurar, para transformar, para dar uma nova vida e uma nova oportunidade. Quando Naamã se levantou daquelas águas, o coração dele agradecido por tudo que aconteceu, ele voltou para a casa do profeta Eliseu. E quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, Eliseu agora vem receber ele, curado, restaurado. E aí então ele diz assim: olha, eu trouxe todo esse dinheiro, este ouro, essa prata. Os irmãos estão vendo aqui que ele levou muita coisa, Ele levou roupas finas, olha só, levou 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina. Ele pegou tudo aquilo e ele falou para Eliseu assim: eu quero dar para você como um presente, como gratidão por isso que você efetuou. Mas Eliseu sabia que não foi ele que fez nada. Os olhos de Eliseu não cresceram em toda aquela riqueza, não cresceram em todo aquele ouro, não, Ele sabia que quem tinha efetuado aquela cura foi Deus, o Deus dele, não foi ele. Então, de graça ele havia recebido, e de graça ele estava oferecendo uma dádiva que o próprio Deus tinha dado para ele na vida dele. De graça recebeu e de graça ele estava oferecendo para Naamã. Então ele disse assim: não, eu não quero nada disso, não, eu não posso aceitar. E ele não aceitou aquelas riquezas, aquele ouro, aquela prata, porque quem havia efetuado aquela cura foi o Deus Todo-Poderoso, e ele não queria receber nenhuma daquelas dádivas. Então o nosso amigo Naamã, ele se retira e ele volta para a terra da Síria, feliz, alegre, muito contente com o que Deus havia efetuado na vida dele. A gente sabe que, infelizmente, o servo de Eliseu, ele olhando todas aquelas riquezas, olhando todo aquele ouro, ele ficou pensando no coração dele: ai, por que o meu Senhor não quer receber esse ouro e essa prata, essas roupas bonitas? Por que ele não quer receber? E ficou lá nutrindo no coração dele este desejo, essa ganância por aquilo, E ele acabou indo atrás de Naamã e mentindo, E recebeu, por conta dessa mentira que ele fez, que ele falou, ele recebeu um castigo da parte do próprio Deus, que se apegou na vida dele. A lepra de Naamã passou sobre a vida daquele servo de Eliseu, porque ele foi ganancioso, egoísta, E ele acabou mentindo. Queridos irmãos, com todo este texto bíblico que nós acabamos de ler, nós podemos ver que não existe nada que seja difícil para Deus. Não existe nada que seja impossível aos olhos do nosso Deus. Qual é o seu porém? Você é uma pessoa de bem na sociedade, todo mundo te conhece como uma pessoa muito legal, uma pessoa de bem, batalhadora, esforçado. Naamã era assim, mas ele tinha um porém. Eu quero dizer para você que você nessa hora pode ter este porém, isso que está te incomodando lá no seu coração. Apresente diante do Senhor, coloca diante dele, Fale para ele, ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que os homens não podem fazer, Deus pode fazer.
e se for da vontade dele, com um propósito na sua vida, ele pode tirar, arrancar da sua vida aquilo que te incomoda, mas é preciso que a gente seja humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele te exaltará. Então que nós possamos ter um coração humilde. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, né? Não deixe, né, que a soberba venha. Naamã, ele foi orgulhoso por um momento, né? Mas ele precisou ser quebrado. Às vezes a gente tem que ser quebrado. E de repente você está passando por um processo no qual o Senhor está te quebrando. Ele está quebrando o vaso para fazer um vaso novo, né? Então é necessário, vença em nome de Jesus todo orgulho, né? Porque o Senhor nos chamou para a gente poder viver em humildade, né? Para a gente poder ter um coração quebrantado e humilde na presença dele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa manhã. Glória a Deus. Vamos de louvor? Vamos louvar ao Senhor com essa música que fala como Naamã, e logo depois a gente vai orar, tá bom? Aleluia! Cante comigo aí na sua casa, né? Adore o Senhor, levante suas mãos, se humilhe na presença do Senhor, derrame diante dele o seu louvor, a sua adoração. Glória a Deus! Águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Faça essa oração. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer
eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Que o nosso Deus possa fazer essa grande bênção na nossa vida, né? Ele venha nos purificar, Ele venha agir nas nossas vidas e no nosso coração. Hoje, a nossa busca é por amizade com Cristo, buscando a amizade com Cristo. Números 22, de 1 a 16, João 15, de 1 a 27 e Tiago 2, 23. Disse Jesus: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que vos mando. João capítulo 15, versículo 14. O nadador. Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e de molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Alguém, intrigado com aquele comportamento, lhe perguntou qual a razão daquele hábito. O nadador respondeu: há alguns anos eu era um professor de natação. Eu os ensinava a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite eu não conseguia dormir e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendia luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente, com os braços abertos. Minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando minha imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança, aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar com o seu precioso sangue. Naquele momento, as palavras daquele ensinamento me vieram à mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, com os braços estendidos. Finalmente desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso, duro e liso, do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi todo, senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que ajoelhei na beira da piscina, confessei os meus pecados e me entreguei a Ele, consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para me salvar. Naquela noite fui salvo 2 vezes por meu amigo Jesus, física e espiritualmente, e para nunca mais me esquecer, sempre que vou até a piscina, molho o dedão do pé antes de saltar na água. Ser amigo de Jesus é o mesmo que ser amigo daquele garoto, fortão da escola, que sempre te livra das enrascadas. Pense sobre isso e seja o melhor amigo daquele que já te considera como um melhor amigo dele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Que essa amizade você possa receber em nome de Jesus, né? Este amigo está acessível a mim e a você. Vamos aos nossos pedidos de oração do dia de hoje? Vamos então orar ao nosso Deus juntos? Ontem a irmã Leni tinha feito um pedido de oração lá no grupo do WhatsApp e eu só vi depois. Então eu vou orar hoje também por este pedido. A Leni pediu oração pela Lilian. A Lilian já estava há 15 dias tendo bronquite forte. Vamos continuar orando pela vida da Lilian. Que Deus esteja abençoando a vida da Lilian. E também a Ludmila pediu para a gente continuar orando pela Mariana. Tá? Então vamos continuar orando. E a Silvana pediu oração, a irmã Silvana, pelo Álvaro e pela Fernanda também, que é filha dela e que está grávida. A irmã Eliude e o irmão Carlos estão pedindo oração por sua saúde, por causa da gripe, que eles estão passando aí um período de gripe. E a Raquel pediu oração pelo cunhado dela, Betinho,
que precisa muito, carece das nossas orações. Vamos orar por ele, né, para que Deus possa colocar sua mão de poder. A irmã Roberta entrou em contato comigo antes do início da programação. A irmã Roberta da igreja do Maitá, ela pede oração porque ela sofreu um acidente caindo da escada lá, um degrau da escada, e acabou que ela está sentindo dores no estômago e dor nas costas. Que Deus coloque a sua mão sobre a sua vida, irmã Roberta, e restaure, né, essas dores. E a Monique pediu para a gente orar pela casa dela, né, pela família dela. Deus abençoe você, Monique, e sua família. A irmã Fabiana pede oração pela sua saúde. Ela precisa das nossas orações. Vamos orar pela saúde da Fabiana. E a Giane pede oração também pela área da saúde. Que Deus guarde a cada profissional da saúde. A Sueli está melhor. Graças a Deus, ela está se sentindo melhor e ela quer agradecer as orações que os irmãos estão fazendo pela vida dela. Contou um testemunho maravilhoso para mim alguns momentos atrás de como Deus tem usado ali a vida dela e também a vida de outros irmãos cristãos. Pede oração pela vida da Yasmin, que continua num estado bastante complicado, mas que também tem sido assim um instrumento de Deus, porque por meio da vida da Yasmin, Deus tem operado maravilhas no meio do corpo de profissionais que tem se unido para orar pela vida dela lá mesmo no hospital. Então vamos continuar orando pela vida da Yasmin, para que Deus possa estar estendendo as suas mãos. A irmã Maria José pede oração por todos os que estão numa situação de isolamento, né? Então vamos orar porque as pessoas não estão acostumadas. Nós, povo brasileiro, vamos falar a realidade, não estamos acostumados com esta situação de viver em isolamento, né? A gente quer realmente estar tendo a nossa rotina normal, mas é necessário. A irmã Maria Farias pediu oração pelo vizinho dela, o nome dele é Celso, e pela família dele também. A Alexandra pede oração também pela vida dela. Ela está sentindo muitas dores de cabeça e ela pede oração pela saúde dela, pela vida dela. E a irmã Maria Farias também pediu oração pela vida da irmã Arcídia e por toda a igreja. E pede oração também pelo coração dela, porque para que Deus traga calmaria. Ela está se sentindo com um coração bastante inquieto. Vamos orar, irmã Maria, por você, que Deus abençoe, né? A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos lembrar dos missionários, vamos lembrar do nosso país, do nosso presidente. Vamos clamar. Amém? É pra gente clamar. Os filhos das trevas, nosso inimigo, né, veio para roubar, matar e destruir, e ele tem mobilizado pessoas pelo mundo afora para poder fazer essa obra. Mas nós somos de Jesus e o nosso Deus é grande. Amém? Vamos orar então. Pare tudo que você está fazendo agora, não deixe que nada venha te distrair, mas vamos unir as forças em oração, né? Levante sua voz aí, clame, ore, busque ao Senhor. Pai de amor e de imensa bondade, nós novamente estamos aqui para te suplicar, Pai, que o Senhor, ó Deus, ouça o nosso clamor. Primeiro a gente quer dizer que o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é temível, o Senhor é forte, o Senhor, Deus, tem atributos maravilhosos, ó Deus. O Senhor está sentado sobre um trono alto e sublime, Deus, e o Senhor, ó Deus, é santo, santo e santo. E nós, ó Deus, queremos nos submeter, Pai, à tua autoridade, ao teu senhorio. E hoje, Senhor, nós queremos te pedir de uma forma especial que o Senhor continue atuando nas nossas vidas. Eu te peço que o nosso coração esteja sensível para a gente poder ouvir a tua voz, que o nosso coração queime, Senhor, pela tua palavra, Senhor, queime, Senhor, de vontade de poder estar junto contigo em intimidade, Pai. Que o Senhor, Deus, possa ser este amigo sempre presente, Deus, porque não há amigo como o Senhor, ó Deus. Em lugar nenhum na terra, Deus, pode existir um amigo que se compare ao Senhor.
Então agora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, no nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, pela vida da irmã Leni, Senhor. Oh Deus, abençoa, Senhor, essa prima dela, Senhor, essa pessoa, a Lilian, que está, Senhor, já há 15 dias passando, Senhor, por este processo de bronquite. Visita ela nessa hora, Senhor, alivia, Senhor, estes sintomas, tanto na vida da Lilian quanto na vida da Mariana. Te pedimos e suplicamos que o Senhor possa entrar com providência, Deus, nestas vidas, na vida, Senhor, da irmã Eliude, do Ricardo e do Carlos, Pai. Entra com providência naquela casa, Senhor, repreende, Deus, no nome de Jesus, a gripe, a bronquite, a enfermidade, que eles possam receber onde estão, Senhor, o bálsamo precioso de cura sobre a vida deles, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do Betinho, ó Deus, toca aquele coração, muda a história dele, Senhor, abençoa Raquel e Ivanildo, dando sabedoria, Senhor, graça, Pai, dando unção, para que eles possam ser um instrumento de bênção na vida do Betinho, Pai. Eu peço no nome de Jesus, pela vida da irmã Roberta, Pai, ó Senhor, que o Senhor visite ela, Senhor, e tire essas dores que ela está sentindo no estômago, as dores que ela tem sentido nas costas. Obrigado pelos teus livramentos, porque, Senhor, certamente o Senhor está presente, Pai, ó Deus, e nos livra de coisas piores, ó Pai, que poderiam ter acontecido na nossa vida, mas o Senhor é Deus presente. Então eu te peço, continua atuando na vida dela e trazendo o renovo que ela precisa. Abençoa a Monique, a casa dela, Senhor, abençoa, Senhor, os seus filhos, a irmã Fabiana, Pai, ó Deus, nessa hora abençoa o Júlio, Deus, abençoe as meninas, a Letícia e a Bianca, fortalece com teu poder essa família, Pai, fortalece, Senhor, cada profissional da saúde, ó Deus, ó Senhor, que está trabalhando nos hospitais, os outros profissionais que estão trabalhando, Senhor, nesta quarentena, Deus, usa com teu poder, papai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa estar abençoando a irmã Maria José, visita ela, Senhor, visita todas as pessoas que estão, Senhor, neste momento passando pelo isolamento, Senhor, devido ao coronavírus. Repreende este mal, nós te pedimos, dá estratégias para os nossos governantes, ó Deus, ilumina a mente, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Deus, daqueles que nos governam. Por favor, ó Deus, nós te pedimos, a tua palavra fala para a gente orar pelos nossos governantes, Deus, nós te suplicamos por eles, ó Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Maria Farias, pela vida do Celso, a família dele. Peço, Senhor, que o Senhor aquiete também o coração da irmã Maria Farias, Pai, que ela possa sentir, Senhor, um renovo do Senhor, ó Deus. Aquieta, Pai, a alma da tua filha, Senhor, que ela possa confiar plenamente em ti, que todos, ó Deus, que têm te buscado também possam receber essa calmaria que o teu Espírito pode trazer para nós, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoa a Alexandra, Pai, visita ela na casa dela, toca, Senhor, a cabeça dela, Pai, repreende essa dor de cabeça que ela tem sentido constante, Senhor, dá renovo para tua filha, guarda a casa dela, Senhor, de todo mal, Pai, guarda a família, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, e abençoa a irmã Maria Farias, que pediu também pela vida da irmã Arcídia. Guarda a irmã Arcídia com o teu poder, Deus. Cuida da tua serva, Senhor. Ela é do Senhor, ó Deus. E muito obrigado, Pai, pelos missionários que têm pregado a tua palavra, Pai. Que a bondade do Senhor os alcance, Senhor. E que eles sejam cheios de ousadia. Que nós sejamos cheios de ousadia. Levanta homens e mulheres de Deus. Faz de nós homens de Deus e mulheres de Deus. Para que se conheça nessa terra que existem pessoas que temem ao Senhor, Deus, e que amam ao Senhor, que querem te bendizer, em nome de Jesus, ó Deus, que nós sejamos, ó Pai, disponíveis nas tuas mãos. Eu oro, Deus, por cada pessoa que assistiu essa programação, os que não fizeram pedidos, mas que no fundo do coração tem, Senhor, algo para apresentar a Ti. Nessa hora visita cada um deles, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão precisando de um toque no seu interior. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor e nos dar um dia na tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro e eu te agradeço. Amém e amém. E como é bom poder confiar num Deus de amor. Que você possa ser abençoado, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus sobrenatural, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todos sempre.
Tenha um dia de bênção na presença do Senhor. Em nome de Jesus, vá em paz, tá bom? Um grande abraço.